Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Continuando aí o nosso cálculo das participações sobre o lucro na demonstração do resultado do exercício. Coloca aí na nossa tela, por favor. Né? Então, olha lá. Nós tínhamos lá um lucro após o imposto de renda e a CSLL de 120 mil, prejuízos acumulados de 20 mil e todas as participações possíveis sobre o lucro estão previstas, né, no Estatuto da Empresa, da companhia, e todas elas são iguais a 10%. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo que nós demos foi apurar a base de cálculo, né, BC, base de cálculo, das participações. Então, a base de cálculo vai ser o lucro após o imposto de renda menos o eventual prejuízo acumulado. Né? Então, essa base de cálculo vai ser 100 mil. Então, o segundo passo agora é o cálculo das participações. Então, é o cálculo das participações. Certo? Bom, e como é que é esse cálculo? Então, vamos lá. Primeiro são os debenturistas. Muito fácil, 10% sobre 100 mil. O que vai dar 10 mil. Segundo passo, empregados, 10%. E agora vem aquele detalhe muito simples, mas que é importante, que é, para calcular a participação seguinte, eu tenho que diminuir da base de cálculo a participação anterior. Então, vai ser 100 mil menos 10 mil, que é a participação anterior. 10% disso vai dar 9 mil. Ok? Bom, a participação seguinte, administradores, vai ser 10% de 90 mil, que é a base de cálculo anterior, menos a participação anterior, que vai dar 81 mil, 10% de 81 mil, vai dar 8.100. A participação seguinte, partes beneficiárias, vai ser 10% de 81 mil menos 8.100, né? E aí a gente já faz uma calculadorazinha aqui, mas na prova você não pode fazer calculadora, hein? Olha lá. Então vai dar 81 mil menos 8.100. Isso vai dar 72.900 e vai dar 10%, 7.290. E por último, as contribuições para Fundo de Assistência e Previdência de Empregados vai ser 10% de 72.900 menos 7.290. Então, menos 7.290 vai dar 65.610, essa diferença. 10% vai dar 6.561. 6.561. Né? Então, o total das participações, quando eu faço aqui, ó, o total vai ser 6.561 mais 7.290 mais 8.100 mais 9.000 mais 10.000. Isso vai dar 40.951. É o total das participações. E por que eu quis calcular o total das participações? Porque agora eu vou fechar essa DRE e calcular o lucro líquido do exercício para mostrar algo muito importante. Então, terceira etapa é finalizando a DRE. Finalizando a DRE. Então, finalizando a DRE, nós temos lá o LAPIR, que é o lucro após o imposto de renda, que foi 120 mil.
Daí nós vamos deduzir todas as participações DEABC, e vamos tirar 40.951. 40.951, né? Que é o total das participações. E vamos chegar no lucro líquido do exercício, que vai ser, olha lá, 120 mil menos 40.951. Isso vai dar 79.049, né? Bom, então, o que eu quero chamar a atenção aí? Talvez você tenha sentido falta do prejuízo acumulado. Falar, poxa, Egberto, cadê o prejuízo acumulado aí no cálculo desse lucro líquido do exercício? Não tem. O prejuízo acumulado, ele só vai entrar para apurar a base de cálculo das participações. E esse cálculo das participações é extracontábil, ou seja, é fora da demonstração contábil, né? Fora ali da contabilidade. Fora que eu digo, no sentido que você vai faz o cálculo ali e traz para a demonstração contábil, né? E o que acontece? Eu não posso trazer esse prejuízo acumulado para a DRE porque ele já foi resultado de períodos anteriores. Se eu fizer isso, eu estou colocando esse resultado em dois períodos diferentes, né? Eu estou colocando essa informação em dois períodos diferentes. Estou ferindo o regime de competência também, né? Então, os prejuízos acumulados, eles vão ser utilizados para apurar a base de cálculo das participações sobre o lucro, mas eles não entram no cálculo do lucro líquido do exercício, né? Então, se você for olhar numa prova, coloca na tela, por favor. Se for uma prova de múltipla escolha, provavelmente o lucro vai ter uma alternativa onde o lucro líquido vai ser 79.049 menos 20 mil, ou seja, 59.049, né? 59.049, ou seja, calculando o lucro líquido, deduzindo o prejuízo acumulado, o que não pode ser feito. Legal? Então, o prejuízo acumulado, ele é usado para calcular as participações, mas ele não é usado para apurar o lucro líquido do exercício. Legal? Seguindo em frente, bom, vamos falar um pouquinho de um assunto, né, que cai mais nas provas de carreira de fiscal tributário, né? Mais precisamente para a Receita Federal, né? Receita Federal é muito comum cobrar esse conteúdo, né? Que é uma noção de lucro real. Então, as empresas, né, elas podem se enquadrar nessa tributação, que é a chamada de lucro real, né? O lucro real. E para apurar o lucro real, na verdade, ele é a base de cálculo sobre a qual incidirá o imposto de renda. E como é que eu calculo o lucro real? O lucro real, ele vai ser o lucro antes do imposto de renda, o LAIR, acrescido das adições, deduzido das exclusões e deduzido das compensações. O que são adições? Adições são despesas não dedutíveis, ou seja, são despesas do ponto de vista contábil, mas são despesas que, do ponto de vista tributário, não podem reduzir o lucro tributável. Exemplos: provisões, perda em equivalência patrimonial, né? São despesas que vão impactar o resultado, mas não vão poder reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Então, eu vou colocando essas despesas na DRE, elas vão lá aparecendo na DRE, mas na hora de eu apurar a base de cálculo para calcular o imposto de renda, que vai também aparecer na DRE, eu vou parar, pausa aqui, saio da DRE, eu gosto de pensar assim, né, como se fosse para o acostamento, né, a DRE é uma estrada. Eu saio aqui, venho para o acostamento, calculo a base de cálculo, que é o lucro real, né, e nessa base de cálculo eu tenho que eliminar essa despesa, por exemplo, essa perda de equivalência patrimonial. E como é que eu elimino o impacto de uma despesa, né?
eu elimino somando essa despesa, né? Ela entrou subtraindo, então para eu eliminar o efeito dela, para eu neutralizar o efeito dela, eu tenho que somá-la, né? Tenho que somar essa despesa, certo? Então as adições são despesas não dedutíveis, assim como as exclusões são receitas não tributáveis, ou seja, receitas que entraram no cálculo do resultado, mas que a legislação não, vamos dizer, permite que elas não sejam tributadas, né? Então elas vão entrar para o cálculo do resultado, mas para apurar a base de cálculo do imposto de renda com base no lucro real, elas vão ter que ser excluídas, né? Então eu tenho que, como é que eu vou eliminar o efeito de uma receita? A receita, no resultado, ela entra somando. Então, para eliminar o resultado da receita, eu tenho que subtrair, eu tenho que fazer uma exclusão. Por isso que o nome é exclusão, certo? Então, coloca na tela, por favor, olha aí, exclusões famosas. Ganho de equivalência patrimonial, dividendos, né? Ah, mas por que o ganho de equivalência patrimonial e o dividendos são receitas não tributáveis, né? A lógica por trás disso é o seguinte: o ganho de equivalência patrimonial ele vai existir quando a minha investida, nós vimos isso, né? Estudamos equivalência patrimonial, quando a minha investida apura lucro. Bem, mas esse lucro da minha investida já foi tributado, né? Ele já foi tributado quando a minha investida apurou lucro. Então, esse ganho de equivalência patrimonial decorre de um lucro que já sofreu tributação. Então, se ele for tributado de novo na minha empresa, seria tributar o mesmo lucro duas vezes. Por isso que a perda de equivalência patrimonial não pode ser deduzida. Por quê? Porque quando há uma perda de equivalência patrimonial, isso decorreu de um prejuízo na minha investida. E lá não houve tributação. Então, se eu não tributasse se eu pudesse excluir da minha base de cálculo do lucro real essa perda de equivalência patrimonial, o que estaria acontecendo é que a mesma perda, o mesmo prejuízo, seria oposto à fazenda pública como motivo de não tributação duas vezes. Então, se eu não posso sofrer a tributação duas vezes no lucro, no caso do ganho, eu também não posso deixar de ser tributado duas vezes por causa da perda. A mesma lógica é para o dividendo recebido. O dividendo recebido, ele não é tributado, por quê? Porque o dividendo, em regra, ele vem de um lucro. E esse lucro já foi tributado na investida, certo? Então seria tributar o mesmo lucro duas vezes, beleza? Bom, segue aí na tela, por favor. Então, olha lá. Então, adições são despesas despesas não dedutíveis e exclusões, receitas não tributáveis, né? Bom, e as compensações? As compensações são prejuízos fiscais de exercícios anteriores e que podem ser compensados em até 30% do LAIR ajustado pelas adições e exclusões, né? Então, para controlar tudo isso, existe o chamado Livro de Apuração do Lucro Real, o LALUR, né? E o LALUR, ele se divide em parte A, que controla as adições e exclusões, e parte B, que controla as compensações, né? As compensações, como eu estou dizendo aqui, né, são aqueles prejuízos fiscais de exercícios anteriores. Repara o seguinte, olha o termo, prejuízo fiscal, né? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que a empresa vinha lá naquele exercício apurando o lucro antes do imposto de renda, e quando ela foi calcular o lucro real, a base de cálculo da tributação, o que aconteceu? Aquilo que era lucro, depois das adições e exclusões, se transformou em prejuízo, né? Ficou negativo. E aí, vai ter tributação? Bom, ainda, né? E esse ainda é irônico, não inventaram imposto sobre o prejuízo, né? Ainda, só vai faltar isso. Então, esse prejuízo, a empresa vai poder, entre aspas, guardar como um crédito tributário. Ou seja, ela vai poder abater esse prejuízo, né, da base de cálculo de períodos seguintes, da base de cálculo positiva. Mas em cada período, ela não vai poder abater todo o prejuízo que ela tiver.
Essa dedução do prejuízo, né, fiscal, que é a compensação, ela fica limitada em cada exercício a 30% do lucro do LAIR ajustado pelas adições e exclusões. Então vamos ver um exemplo disso? Coloca aí na tela, por favor. Olha lá. Então, nesse exemplo, essa empresa vai ter um LAIR de 100 mil, adições de 20 mil e exclusões, e não, ainda faltam as compensações, e exclusões de 50 mil. E aqui, essa empresa, em períodos anteriores, teve prejuízos fiscais de 90 mil. De 90 mil. Né? Então, vamos apurar o que nós queremos aqui. Calcular o imposto de renda, o IR, devido. Certo? Bom, então, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é o seguinte. Nós temos lá, primeiro, o LAIR, ajustado pelas adições e exclusões. O LAIR ajustado, ele vai ser 100 mil, mais 20 mil, menos 50 mil, o que vai dar 70 mil. Esse é o LAIR ajustado. E esse prejuízo fiscal? Então, beleza, não vou precisar pagar nenhum imposto de renda nesse exercício, porque eu tenho um LAIR ajustado pelas adições e exclusões no valor de 70 mil, né? Menos 90 mil, então eu não pago imposto de renda esse ano e ainda fico com crédito de 20 para o ano seguinte. Não. Na verdade, a compensação ela é, no máximo, 30% desse valor. Então, 30% desse valor vai dar 21 mil. Então, essa empresa, deixa eu colocar aqui, o máximo que ela pode usar de compensações nesse período, a partir desses valores de LAIR, de adições e de exclusões, é 21 mil. Né? E ela tem quanto de prejuízo fiscal para compensar? 90. Ótimo. Ela vai usar 21 desses 90 e no LALUR vai ficar registrado que agora ela tem 69 mil, né? Que é a diferença entre 90 e 21, 69 mil ainda para compensar em períodos seguintes. Então, ela vai compensar esses 21 mil de maneira que o lucro real, né? O lucro real vai ser 71 menos 21, que vai dar 49 mil. 49 mil. Certo? Bem, e aí o que acontece? Né? Acontece o seguinte, vamos supor que a alíquota do imposto de renda, e eu não coloquei aqui, seja 15%, vamos colocar 20% para ficar mais fácil. 20%. Então, o imposto de renda será 20%, a questão vai ter que te dar a alíquota, sobre 49 mil. O que vai dar 4.900. Só que existe o chamado adicional de imposto de renda, lá no decreto 3.000 de 1999, né? Que fala do regulamento do imposto de renda, o RIR, né? E existe o chamado adicional de imposto de renda.
E esse adicional de imposto de renda, ele é de 10%. Mas 10% do quê? Né? 10% sobre o valor excedente a 20 mil mensais. Né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, vamos supor que esse resultado aqui, ele tenha sido mensal. Mensal, ou seja, foi um resultado de um mês, vamos supor. Então, o adicional de R vai ser 10% sobre 49 mil menos 20 mil, que vai dar 10% sobre 29 mil, que vai dar 2.900. Agora, esse adicional de imposto de renda, que eu acabei de mostrar aí na sua tela, ele tem sido cobrado em prova, né? Volta aí. Ele tem sido cobrado em prova? Não, ele não tem sido cobrado em prova, né? O máximo que tem sido cobrado em prova é saber o que são adições, exclusões, o limite das compensações e o que a gente vai ver nas questões, né, de participações sobre o lucro que são dedutíveis e participações que não são dedutíveis, né? Então, as participações de debenturistas e empregados, elas vão ser dedutíveis. As demais participações não são dedutíveis, certo? Bom, mas para finalizar o exemplo, o IR devido por essa empresa vai ser 4.900 mais 2.900, que vai dar 7.800. Né? Somando 4.900 com 2.900, vai dar 7.800. Legal? Beleza? Bom, mas ainda não terminamos a nossa aula de DRE. Preciso falar ainda de dois assuntos, né? Mas DRE, como você está vendo, é um assunto, né? É um tópico pequeno, né? Que se desenvolve muito mais nos exercícios do que na teoria. Quais dois tópicos são esses ainda? O primeiro é dar uma visão geral, né, de DRE junto com destinação do resultado, né? Na verdade, esse assunto DRE, muitas das vezes, ele não vem isolado, separado. É muito comum a banca misturar DRE ou com operações com mercadorias ou com destinação do resultado. Então, vai ser muito comum, e é por isso que às vezes é difícil separar uma questão de DRE puro sangue, vamos dizer assim, né? Que seja só DRE, porque ou ela busca conceitos dentro de operações com mercadorias, ou ela vai buscar junto com destinação do resultado. E como é que a DRE ela se liga com a destinação do resultado? Então eu vou fazer uma figurinha aqui que vai aparecer no módulo 6, mas eu já gosto de mostrar agora. Coloca aí na tela, por favor. Então, o que acontece, e que a gente vai continuar esse estudo no módulo 6, é que você tem ao longo do exercício receitas e despesas. Essas receitas e despesas, elas vão se encontrar na demonstração do resultado do exercício, para apurar o resultado do exercício. Esse resultado do exercício, se ele for prejuízo, nós vamos ver que ele vai ser absorvido. Ele poderá ser absorvido. Primeiro, se tiver lucros acumulados. Segundo, se a empresa tiver reservas de lucros. E na hora de usar as reservas de lucros, nós vamos saber que a última a ser utilizada
é a reserva legal. E terceiro, as reservas de capital. Então, se a empresa tem prejuízo, em primeiro lugar, ela vai usar seus lucros acumulados para cobrir esse prejuízo. Se a empresa não tiver lucros acumulados, ou se esses lucros acumulados forem insuficientes para cobrir o prejuízo, ela vai lançar mão obrigatoriamente das suas reservas de lucros, tomando cuidado para que a última reserva de lucro a ser utilizada para absorver o prejuízo seja a reserva legal. Né? Então, usar lucros acumulados para absorver prejuízo e usar reservas de lucros para absorver prejuízo é obrigatório. A empresa não pode, né, deixar de usar seus lucros acumulados e suas reservas de lucros para absorver prejuízo. Agora, usar reservas de capital para absorver prejuízo, isso é facultativo. Facultativo. Né? Ou seja, a empresa ela pode sim deixar de usar suas reservas de capital para absorver eventual prejuízo. Né? E aí a gente pode dizer isso de forma equivalente, falando assim, olha, é possível no balanço patrimonial eu ter lucros acumulados e prejuízos acumulados convivendo? Não. É possível no balanço patrimonial eu ter reservas de lucros e prejuízo acumulado convivendo? Não. Enquanto tiver reserva de lucros, eu vou cobrir o prejuízo, né? Até um dos dois acabar primeiro. É possível ter reservas de capital e prejuízo acumulado? Sim, é possível. Porque a empresa não é obrigada a usar suas reservas de capital para absorver prejuízos, né? Então, o uso das reservas de capital para absorver prejuízo, nós vamos ver isso no módulo 6, ele é subsidiário, ou seja, vem depois dos lucros acumulados das reservas de lucros, e ele ainda é facultativo, certo? Bom, se essa empresa tiver lucro, esse lucro vai para a conta lucros acumulados, e da conta lucros acumulados, ela vai para o capital, pode ir para o capital social, ela pode ir para o capital social, ela pode ir para distribuição de dividendos e ela pode ser destinada também às reservas de lucros. E essas reservas de lucros, em algum momento, elas podem reverter, ou seja, voltar, né, para lucros acumulados, certo? Então, repara que o dividendo que a empresa distribui não pode ser despesa, por quê? Porque vem depois da DRE, está fora da DRE. Então, essa lógica, esse fluxo aqui, ele tem que ser internalizado. Para quê? Para a gente não confundir destinação do resultado com apuração do resultado, certo? Bom, outro aspecto que eu quero ressaltar é o seguinte, a Lei 6.404, ela classifica as despesas pela sua função, né? Produção, vendas e administração, basicamente, né? Essas três funções, ou seja, produzir ou comprar e vender, né? Se for uma empresa comercial, vender e administrar, né? Então, quando você pega lá despesas, o custo da mercadoria vendida, né, tem a ver com produção, né? A despesa com vendas, comissões sobre vendas, né, propaganda e tal, despesas com vendas, função vender. Despesas gerais e administrativas, salários, aluguéis, né, a água, luz, IPTU, IPVA dos veículos, né, administrar a empresa.
Então, a Lei 6.404, ela nos mostra uma DRE onde as despesas estão organizadas de acordo com a sua função. Já o CPC 26, ele permite que a DRE seja apresentada também, as despesas sejam apresentadas na DRE, conforme a sua natureza. Então, um exemplo clássico que tem disso é, por exemplo, são as remunerações, os benefícios a empregados, né? Os benefícios a empregados. Então, eles aparecem, por exemplo, dentro das vendas, como comissões, eles aparecem nas despesas gerais e administrativas, como salários, né? E outros benefícios, e eles aparecem na participação no lucro, como a participação de empregados. Então, na verdade, esses três itens que na DRE tradicional, vamos dizer assim, da Lei 6404, estão em funções diferentes, em pontos diferentes da DRE, no CPC 26, na norma internacional, eles podem aparecer numa linha só, que seriam benefícios a empregados, certo? Então, essa apresentação da despesa por natureza também é permitida, embora eu tenha que obedecer à legislação também, né? Também, ou seja, eu tenho que apresentar a DRE por função, mas se quiser eu também apresento de acordo com a natureza das despesas. Legal? Beleza, então, pessoal, terminamos aqui a nossa teoria de demonstração do resultado do exercício. Realmente ela é bem enxuta, mas é um assunto que a gente desenvolve nos exercícios, tanto do módulo 5 quanto do módulo 6 também. Legal? Grande abraço, excelentes estudos, fique com Deus.